Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Drone Expert. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você está gostando dessa série de vídeos que a gente está desenvolvendo sobre tutoriais de mapeamento com drones de pequeno porte, compartilhe com seus amigos, curta, comente, fale o que você está achando dessas ideias, dessas metodologias e se isso está sendo útil para você. E se você quer se aprofundar nesses softwares, nessas metodologias, entre em contato com a gente para que a gente possa se aprofundar nesses conteúdos, mostrando o detalhamento de cada software que vai ser utilizado. E hoje nós vamos fazer um voo automatizado, usando algumas ferramentas para que a gente possa fazer o cálculo do distanciamento, da altura, da sobreposição e conhecendo um pouco sobre a ciência da fotogrametria, que é a ciência que usa as fotos de drone para que a gente possa fazer mapeamentos. Isso já é possível para drones tradicionais, como o Phantom 4, particularmente eu adoro, mas existem drones menores e mais populares que vêm sendo vendidos pela grande fabricante DJI, mas que ela está dificultando a possibilidade de fazer mapeamento, porque não é do interesse dela que façam-se mapeamentos com drones de pequeno porte. Eles entendem que esses drones devem ser utilizados para fotos, vídeos, coisas mais lúdicas, e os drones de fato de mapeamento têm que ser aqueles mais robustos e mais caros. Mas para você que quer começar barato, a gente tem dicas valiosas. Então fica até o final do vídeo que nós vamos mostrar para vocês passo a passo de um tutorial para você fazer mapeamento com a linha Mavic Mini 1, Mavic Mini 2, Mavic Air 2S, Mavic Air. A maioria desses drones mais compactos, eles vão ter essas dificuldades de planejamento de voo. Então por isso que a gente começou essa série de lives utilizando esse software. E eu quero deixar um agradecimento especial para o nosso amigo Ricardo Dutra, do canal Agrodrones. Vou deixar aqui o link dele para vocês, lá tem vários tutoriais muito bons. Foi lá onde eu aprendi essa metodologia utilizando o Key Ground Control e o LIT, que a gente está aplicando aqui para essa linha menor de drones que ainda não tem softwares compatíveis com ele, beleza? E agora eu vou trazer vocês aqui para o meu computador para que vocês conheçam os softwares que a gente vai usar. O primeiro deles é o Key Ground Control, como vocês podem ver aqui. Vocês podem entrar no site, downloads aqui, software livre, que é compatível com vários outros. Ele tem por finalidade voos programados, então ele tem suporte para planejamento, para executar os voos. Nós vamos aqui em downloads e nós vamos baixar o aplicativo. Então se você vir aqui nessa função Downloads já no Google, ele tem a possibilidade de você baixar em Windows, em Mac, em Linux, Android e iOS. Eu sugiro que você faça os planejamentos no seu computador, porque a visualização usando o mouse é muito mais adequado, mas você também pode fazer no seu celular ou iPad. Então lembrando que você pode fazer e executar no seu celular ou fazer e executar utilizando o seu iPad, dependendo da sua disponibilidade. Então você vai vir aqui em baixar. Então eu já tenho baixado aqui, você vai instalar, ele vai pedir algumas configurações e aí você vai poder utilizar. Nós temos ele aberto aqui, existem várias funções, então se você quer se aprofundar nesse software, nós vamos na nossa área de membros VIP liberar os tutoriais completos sobre esse drone. Nós vamos fazer um overview de como utilizar essa tecnologia. Então nós vamos abrir o aplicativo aqui, então ele tem esse dispositivo, Fly, Take Off. Então nós vamos em plano de voo, ele nos dá algumas possibilidades. Nós vamos usar o Survey, que é para fazer planejamento. Nós temos várias possibilidades aqui em Partner. Nós temos Survey, então vamos criar. Temos a possibilidade de fazer um básico, um circular, um Trace, que é desenhar. Então nós vamos desenhar aqui. Então nós vamos clicar na tela, na nossa área de interesse. Aqui demonstrando, e ele já vai fazer os tracejados necessários, ainda sem as configurações da câmera que a gente deseja. Ao finalizar, nós podemos fechar. Então aqui a gente tem sobreposição frontal, sobreposição lateral, altura de voo. E a primeira dica aqui para vocês é o seguinte: ele tem algumas câmeras que podem ser utilizadas, né? Então ele já vem presetado, a GoPro, a Parrot, a Red Edge, são câmeras conhecidas, mas nós vamos colocar em câmeras customizadas. E aqui em configurações nós podemos adicionar ou definir algumas câmeras. Eu já setei aqui a câmera do Phantom 4 e a câmera do Mavic Mini 1 e Mavic Mini 2.
Quais são as informações que você deve saber? Aqui no cantinho da tela está mostrando o tamanho do sensor e a distância focal. Como você faz para saber essa informação? Nas pastas das fotos, se você apertar o botão direito, propriedades, detalhes, lá ele vai mostrar as dimensões das fotos, em pixels e em milímetros, e também você precisa saber a informação da distância focal. Mas eu particularmente prefiro extrair esses dados do Metashape, que é o software de aerofotogrametria. A gente vai em ferramentas, calibração da câmera, e aqui ele mostra todas as informações, distância focal, tamanho, né, da imagem. Então aqui ó, o tamanho da imagem e eventualmente a gente tem que fazer alguns cálculos aqui para saber essa informação certinha para imputar aqui no Ground Control. Se você quer saber mais como fazer esses cálculos, como saber essas informações, entre para o nosso grupo VIP. Vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa se aprofundar sobre esse tema, beleza? Bora voltar aqui. Uma vez setado as informações do sensor, agora nós vamos trabalhar na sobreposição frontal e lateral. Então vamos colocar uma sobreposição padrão de 75% frontal e 65% lateral. Você pode ver que ele já automatiza aqui esse voo. A altura do voo, vamos colocar uma altura aqui de aproximadamente 100 metros. Então ele já deu uma distanciada e ele também já calcula o GSD. GSD, para quem não sabe, é Ground Sample Distance, ou distância de amostra de solo. É a resolução daquela imagem, a resolução espacial da imagem. Dependendo da altura que você voar e do drone que você tiver, vai alterar esse GSD. Então você pode setar também qual é o GSD que você quer. Então eu quero o GSD de 2 centímetros. Eu vou precisar voar a 49 metros. Então vamos colocar aqui, voltar para a altura, 100 metros. Então uma informação interessante, o grau é a angulação que você vai voar. Então dependendo do tamanho do talhão, da velocidade do vento, de como que é o seu deslocamento na área, você pode alterar isso de acordo, mostrando por onde ele vai começar e por onde ele vai terminar. Esse rota de ponto, eu posso alterar. Então, eu quero começar da ponta do talhão, olha os numerozinhos alternando ali. Então, você pode pôr em qualquer uma das pontas do seu planejamento, de acordo com a sua estratégia logística. E esse turnaround distance é a distância que esse drone vai passar do ponto de interesse para fazer. Os multirotores não tem tanta dificuldade. Então, você pode deixar o 10 que vem setado, 5 ou até mesmo zerar. Vamos deixar com 5 aqui. Lembrando que quanto mais longe ele for, mais ele vai gastar bateria. Automaticamente, aqui no canto superior direito, ele vai nos mostrar qual que é a área, 29 hectares, aproximadamente quantas fotos, ele te dá uma estimativa de fotos, a cada quantos segundos ele tem que fazer. Então, quando a gente fez o vídeo do manual, do mapeamento manual, vou deixar ele na descrição, vou deixar um card aqui para vocês acessarem, caso vocês não tenham acessado os vídeos anteriores. A gente tem que setar lá uma velocidade. Então, o DJI Fly, ele te dá 2, 5 ou 10 segundos. Então, o 8, para você pecar pelo excesso, você colocaria em 5, né? Então, seria interessante você fazer o cálculo, mesmo que você faça no manual, usando o Ground Control, para ver essa distância. E a outra informação também que ele nos mostra é a distância entre as fotos, entre as faixas de voo. Então, quanto que eu vou andar em distância entre uma faixa e outra, está mostrado aqui 40 metros, que é a informação que a gente vai colocar lá no LIT posteriormente. Então, sempre tem que verificar como que vocês vão fazer para tirar essas fotos. Aqui a gente tem a opção de retrato ou aquela foto mais quadradinha, né? Então a gente tem que colocar em landscape, que é uma foto mais retangular. Aqui seria uma foto mais quadrada. No caso da nossa imagem, ela é retangular. Posso trabalhar alguma coisa quanto ao terreno, né? Então, se eu clicar aqui, eu posso colocar as tolerâncias. E aqui eu faço a customização da câmera. Então, caso você queira aplicar o preset pré-definido, então, ó, angulação adequada, vamos deixar aqui certinho, aplicar o preset. Então, toda vez que você quiser colocar uma nova configuração de uma câmera, você vai vir aqui, mexer nas configurações, depois vir aqui e salvar nova configuração. No meu caso, eu já tenho as configurações do Phantom 4 Pro, então se eu mudar aqui para o Phantom 4 Pro,
ia mandar aplicar o preset e vir aqui, ó, vocês vão ver que a distância focal mudou, que o tamanho do sensor mudou. E aí quando eu quiser colocar do Mavic Mini aqui, aplicar, automaticamente vai ter mudado também. Então no caso a gente vai fazer o teste para o Mavic Mini 2, então já está setado aqui. Essas informações você consegue no EXIF da imagem. Então vamos continuar trabalhando nosso plano de voo. Então vamos deixar esse voo retinho aqui, porque a gente vai acompanhar na estrada. Uma informação legal que ele dá também é essa parte de altimetria em relação ao nível do terreno, que nós vamos pedir depois para o LIT fazer o acompanhamento do nível do terreno. Então após finalizar essa missão, nós vamos vir aqui em File, salvar essa missão e a gente vai salvar ali em KML. Então é importante que você, vamos criar aqui uma pasta, escrito projeto, é a nossa pasta aqui, ó, projeto, e vamos salvar aqui em projetos. Porque a organização dos seus dados é fundamental. Então vamos salvar projeto, vamos aqui em área de trabalho, vamos procurar a pasta projetos, e a gente tem que salvar em KML. Então vamos colocar aqui proj underline que ground control underline, salvamos. Então no que ground é assim. Caso você já tenha o KML, quando você for construir o seu plano, basta você vir aqui em Fly, vir aqui em Survey, aí você vai importar um KML. Então nós vamos procurar um KML aqui que tiver salvo, vamos ver aqui, IMA, Campo Novo dos Parecis, Clube de Voo, Sinop. Ah lá, ele já nos levou para um KML que estava definido aqui para Sinop. Então, você pode fazer a fazenda, o talhão lá no KML e importar aqui para o QGround. Lembrando, o formato é KML. Quando você faz o polígono no Google Earth, vamos fazer aqui na prática para vocês verem. Então, vamos abrir o Google Earth aqui. Vamos desenhar um talhão. Então, vamos desenhar aqui teste. Vamos colocar OK aqui. Vamos delimitar esse talhão do nosso interesse. Então, a gente faz as dimensões dele aqui, ó. Caso o seu cliente já tenha essa informação, vamos colocar aqui teste aula, OK. E o teste aula a gente vai salvar lugar como. Então ele já vem aqui, ó, em KMZ, então não pode ser KMZ. Vamos colocar aqui em projetos, vamos colocar teste aula underline KML. E vamos trocar aqui para KML, salvar, OK. Aí agora a gente pode vir aqui, deletar, vou limpar aqui, ó. Deletamos, limpamos tudo. Nós vamos aqui em File, Survey, Partner, Survey, importar o KML. Aí agora a gente vai achar lá na área de trabalho do nossa pasta projetos, teste aula, KML, ele já importou e automaticamente ele já faz as configurações. 7570, vamos verificar qual que é a câmera que está. Então tá a câmera customizada Mavic Mini, então vamos mandar aplicar o Phantom 4, vamos mudar para Mavic Mini 2, aplicar, a gente volta aqui, 120 metros de SD de 4.7, 7570, então ele já define aqui. Posso mexer no takeoff, então clico aqui, escolho onde vai ser meu ponto de decolagem, coloco esse ponto de decolagem, ou simplesmente posso deletar, porque eu vou fazer isso lá no LIT. Então vou salvar essa missão, então vou vir aqui em File, Save Mission, e aí eu posso dar o nome lá para minha missão. Vamos colocar projeto underline que ground control underline teste. Vamos salvar por cima aqui. Maravilha, posso fechar o QGround nesse momento e nós vamos abrir esse KML para ver como ficou. Então vamos abrir o projeto QGround Control Test,
Olha que legal. Então ele já nos mostra a área a ser mapeado, a altura do voo e os pontos que ele vai trabalhar a coleta de fotos. Então eu verifico se realmente ficou ok. Ele está começando aqui de baixo, o ponto 0 é a decolagem e aí depois ele vem para esses pontos. Mas para que não venha um arquivo poluído, a gente tem que vir aqui, ó, e desmarcar essas áreas e deixar apenas marcada o log de voo, que é o que a gente vai importar lá no LIT. Então isso é uma dica extremamente importante que a gente deve seguir, importar e salvar. Então a gente vai aqui, ó, botão direito, salvar lugar como, e aí aqui a gente vai colocar projeto que ground control, plano de voo. Então, por isso que é importante a organização, que aí você vai salvando para você não se embananar. Beleza? Fiz a validação no Google Earth Pro e agora eu vou para o LIT. O LIT, para quem não conhece, é um software livre, né? Um software gratuito não, um software... O LIT, para quem não sabe, é um software pago, mas vale cada centavo. Varia aí entre 130 e 170 reais, dependendo do dólar, mas é um software que ele serve para múltiplas finalidades, dentre elas um plano de voo. Então vou mostrar para vocês aqui no aplicativo como fazer para importar aquele voo que nós previamente planejamos. Então nós vamos aqui em missão, Open, podemos abrir alguma missão aqui, vamos importar. A gente vai importar aquele KML que a gente salvou por último. Então a gente vai aqui em escolher arquivos, vamos achar a pasta projetos. Cadê a nossa pasta projetos? Projetos e importar aquele KML já limpo previamente no Google Earth. Importar. Então, ó, ele já trouxe para nós as informações. Agora a gente vai ter que fazer algumas configurações importantes. Então, em configurações da missão, nós vamos fazer as definições. Então aqui, ó, unidade, vamos deixar métrica. Sentido de voo, a gente vai ter que colocar essa função auto waypoint. Qualquer uma das outras não vai dar certo. Ao finalizar a missão, vamos deixar retorno para casa, return to home. O modo de foto, a gente vai colocar curved turn. Então, essas particularidades do aplicativo, quem quiser mais informações, nós vamos deixar lá no nosso grupo VIP mais informações, ou entre em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Instagram ou pelo próprio WhatsApp que vai estar à disposição. Aqui, qual que é a velocidade que esse drone vai voar durante o plano de voo, e aqui máxima velocidade de cruzeiro é a velocidade máxima entre a decolagem e o ponto inicial. Vamos deixar aqui algo entre 40 km por hora e a nossa velocidade do voo vai ser de acordo com a altura. Então 30 km por hora é uma altura que eu calculei, que eu sei que dá certo para a altura de 100, 120 metros, que é o que a gente vai executar. As fotos devem ser coletadas a cada X segundos ou intervalos. Lembra lá no QGround que a gente observou que eram 8 segundos ou 30 metros? A informação que o QGround nos passa a gente vai utilizar lá no LIT. Então aqui, ó, 75% sobreposição frontal, 70% lateral, 100 metros de altura, GSD de 4 centímetros, angulação pré-definida e esse cantinho aqui, ó, quantas fotos e qual distância e intervalo de tempo. Então 22,08 metros. Esse 22,08 metros nós vamos colocar lá no LIT. Então vamos ver aqui, que eu arredondei para baixo, coloquei 22 metros. Então o valor que o QGround te falar, você vai colocar aqui. Aqui você pode pôr o gimbal desabilitado, que aí você vai colocar a câmera para baixo manualmente a partir do primeiro ponto. Então essas são as configurações básicas do plano de voo do projeto. Agora nós vamos vir aqui e selecionar 2 dos pontos. E aí vai abrir essa possibilidade aqui, aí você vai selecionar todos. Todos os balãozinhos ficaram verdes. Agora a gente vai setar a altura. E qual foi a altura que a gente colocou aqui no QGround? 100 metros. Então a gente volta aqui no LIT,
coloca 100 metros de altura. Se não der no mousezinho, vamos colocar digitando aqui, ó, 100 metros. Acompanhar o nível do terreno. Então, se o terreno subir, o drone sobe. Se o terreno descer, o drone desce. E aqui, Gimbal Pad desabilitado. Já está setado, né, para 22 e aplicar para todos. Então, todos os nossos pontos agora, ó, já estão com altura de 100 metros, que foi o que foi pré-definido, e estimativa de 20 minutos, que é compatível à bateria do Mavic Mini. Então esse dronezinho aqui voa por 31 minutos, então eu fiz um plano de voo que vai ter um total de 7 km, 20 minutos. Se os parâmetros do Kground baterem, vão dar 386 fotos, mapeando aproximadamente 30 hectares. Então é uma métrica muito boa, com GSD de aproximadamente 4 centímetros. Então agora eu vou vir aqui e vou salvar essa missão. Então eu posso escrever missão _ teste e salvar. Agora no seu dispositivo móvel, seja o seu celular ou o seu iPad, você vai baixar esse plano de voo. Então você vai baixar aqui, ó, em pastas. Vamos procurar o plano de voo missão _ teste e você vai carregar. Então ele já vai mostrar para você o plano de voo para você poder executar. Então o próximo vídeo vai ser a execução na prática desse plano de voo para vocês, beleza? Se você está gostando dessas dicas, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal e não deixe de assistir os outros vídeos que tem dicas fantásticas. E se você quer se aprofundar sobre esse tema, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, pelas redes sociais, que nós temos um grupo VIP, onde a gente compartilha 100% do conteúdo de alto valor, beleza? Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.